Bom dia a todos. Então, meu objetivo hoje é apresentar para vocês o sistema de gerência implantado no DAER. Esse sistema ele foi adquirido num financiamento do Banco Mundial em 1999. E uma exigência do Banco Mundial foi adquirir um sistema de gestão de pavimentos e que tivesse a interface com o HDM4. Então, o nome do sistema é RUT 2000RS. O sistema é composto de 3 módulos. Um módulo de banco de dados, um módulo de planejamento e um módulo de gestão da malha. O módulo de banco de dados ele é composto por rodovias, trechos, pistas e marcos, geometria, faixas, defeitos, irregularidade, deflexão, tráfego e elementos extrapista. Como podemos ver, esse banco de dados ele é composto de todos esses elementos. Aqui a gente tem um exemplo de entrada de dados de rodovias, trecho, um marco, pontos de referência, faixas e larguras de faixa. Histórico do pavimento. Aqui podemos ver o revestimento, base e subbase, o ano da intervenção, a espessura do revestimento, a base, o ano que foi feita a base, a espessura da base, subbase, a espessura da subbase e o ano que foi feita a subbase. Defeitos da superfície, LVC. Esse sistema ele foi desenvolvido, então, em 2000. Na época, o método de levantamento visual contínuo, a metodologia no departamento era Visir. Agora, nós estamos contratando, através de um novo financiamento do Banco Mundial, um upgrade desse sistema. Então, essa metodologia vai ser transformada de Visir para LVC no modelo do DENIT, para ter uma padronização com todos os levantamentos dentro do Brasil. Irregularidade. Então, aqui a gente tem graficamente, aqui em planta, o levantamento de 200 em 200 metros. Aqui a gente escolhe a rodovia, o trecho, a faixa do levantamento e o ano em que ele foi feito. Deflexão, também a mesma coisa, escolhe a rodovia que foi feito o levantamento, a faixa, o ano, o tráfego, e os elementos dessa pista, que são os elementos de drenagem, sinalização, faixa de domínio. Esse aqui é o módulo de planejamento. Esse é o módulo que vai fazer a interface com o HDM4. O sistema de gerência, na verdade, nós alimentamos ele em 2002 com os elementos do programa CREMA, com 2.200 quilômetros, aproximadamente, que foram 8 lotes do programa CREMA. Então, esse módulo do planejamento, a gente segmentou a malha em segmentos homogêneos. Então, o programa ele divide através de parâmetros.
que são definidos pelo programa irregularidade, pavimento, se ele é delgado ou espesso, e índice de fissuração. Esse índice de fissuração é um parâmetro da metodologia VISIR, né? O tipo de clima e o tipo de pavimento, se ele é delgado ou espesso. E a classe... Opa! Aqui eu queria mostrar. E a classe de tráfego. Seções unitárias. Então, nesse momento, o próprio sistema ele já faz os segmentos unitários automaticamente pelas características semelhantes no trecho. Aí, eu calculo os segmentos homogêneos. Então, o técnico vai lá e calcula pelas características de íris, deflexão e índice de fissuração. Esses trechos eles são armazenados em células, os trechos homogêneos, que vão se formar numa matriz. Que eu prefiro aqui. Aqui está muito ruim. Então, essa matriz, por exemplo, essa célula, ela contém 322 quilômetros que vão ser exportados por HDM4. Então, esse nosso sistema de gerência, ele foi o primeiro sistema de gerência do Brasil que fez a interface com HDM4. Então, essas são as entradas para o HDM4. A versão, na época, era HDM4 1.3. Né? Então, eu alimentei todas essas entradas, exportei para o HDM4, certo? Rodei toda essa minha malha no HDM4 e depois... Então, vou voltar aqui. Eu faço a importação dos meus resultados. Então, eu fiz toda a minha rede pavimentada. Hoje, a rede do DARE pavimentada é 6.600 quilômetros. Eu dividi em segmentos homogêneos, que são armazenados em células. Rodo ele com todas as suas características dentro do programa HDM4. Depois, eu faço a importação das células. Aqui são exemplos de alguns arquivos, relatórios gerados no HDM4. Aqui é um deles que a gente pode ver a evolução do IRI, quando eu faço uma intervenção, né, de CBUQ, o IRI diminuiu. Aqui são alguns resultados. Aqui a gente pode ver por células. E aí, então, eu tenho outra visualização de importação do HDM4. E aqui eu tenho a visualização das células por trechos e por rodovias. Então, aqui eu tenho, então, a visualização das rodovias por ordem de priorização pelo custo-benefício. Né? Então, no meu sistema de gerência, com a interface do HDM4, eu tenho como, agora, poder visualizar, aqui como vocês estão vendo, a rodovia, a sua descrição, a camada do trecho, a extensão e todas as características provenientes da minha avaliação econômica que eu gerei no HDM4. O terceiro módulo, então,
repetindo, meu módulo de gerência, o primeiro módulo é o banco de dados, o segundo módulo é o módulo do planejamento, e o terceiro módulo eu chamo o módulo de monitoramento, né? É um módulo que eu vou ter os critérios da evolução, que eu vou visualizar a minha característica da malha. Então, eu tenho... eu fiz uma matriz em que eu vou ter o índice de regularidade pelo tráfego, em que eu vou fazer essa matriz, em que eu vou fazer a condição da malha muito boa, boa, regular, ruim e péssima. Né? Então, a partir dessas definições, cada rodovia, cada trecho, eu vou poder classificar nessa condição de muito... obrigada. Aqui a gente não consegue enxergar muito bem. Na condição de muito boa, boa, regular e péssima. Cada rodovia. E depois eu gero um relatório que eu posso classificar toda a malha nessa condição. Então, o sistema de gerência, ele, no DAIR, começou em 2000. Ele hoje tem uma equipe composta por 6 engenheiros. A partir do ano passado é que se criou no organograma do DAIR a equipe de gerência da malha rodoviária. Como todo órgão público, né, a gente tem muitas dificuldades de fazer o planejamento, né? Os gestores priorizam sempre as obras, né? A conservação, a manutenção e o planejamento não são prioridades dos gestores, né? Então, a gente tem muita dificuldade de implementar o planejamento nos órgãos públicos. Então, nós, desde 2004, tentávamos licitar os levantamentos da condição da malha. E nós fomos conseguir fazer essa licitação em 2012. Nós vamos aprendendo com as dificuldades, né? Então, quando nós conseguimos licitar, agora nós só fazemos licitação com 2 ciclos. E conseguimos, em 2012, licitar 2 ciclos de levantamentos de 6.600 quilômetros da malha pavimentada, de LVC com videoregistro, IRE e deflexão. O Banco Mundial nos exigiu adquirirmos a versão 2.08 do HDM4. E, com isso, nós tivemos que fazer um upgrade no nosso sistema de gerência, porque ele faz a interface com o HDM. Então, agora, com esse financiamento, nós estamos fazendo a atualização do SGP. Ele vai se tornar um sistema web, com a interface com HDM4 versão 2.08. Nós já estamos contratando agora um novo levantamento, 2 ciclos, 2017 e 2019. Vamos ter a licitação de contagem de tráfego em 2018, porque a realidade, na verdade, que na prática nenhum órgão público, nenhum departamento de estradas deveria ficar sem o diagnóstico da rede, né? Não poderíamos admitir um médico não poderia dar um remédio sem antes ter o diagnóstico do paciente. O mesmo, os departamentos não poderiam fazer projetos sem fazer o diagnóstico da rede. Mas, na verdade, não é essa a realidade dos gestores, né? Então, tem que ter um convencimento muito grande para que isso aconteça. Então, quando tem financiamento do Banco Mundial, é a oportunidade que temos para que esses movimentos aconteçam. Então, hoje, no Rio Grande do Sul, nós estamos num momento muito positivo, porque estamos conseguindo fazer esses levantamentos.
Então, alguns resultados do uso do HDM4 e do sistema de gerência foram a priorização do programa CREMA, priorização dos programas de restauração. Aproveitamos, com esses levantamentos do videoregistro, a sinalização e uma estimação de volume de tráfego. Com esse trabalho, a gente conseguiu, então, criar uma equipe de gerência no organograma do departamento. E os desafios, então, é que a gente consiga colocar todos esses dados no sistema e rodar o HDM. Convencer os gestores, então, na necessidade, né, do planejamento e de priorizar, mostrar para eles o quanto é importante fazer o planejamento, né, e muito mais do que só fazer obras. E eu acho que as palavras da engenheira Lila na palestra de ontem foram bem importantes. Gostei de ouvi-la, porque eu acho que ela foi, o que ela disse é realmente a nossa realidade, porque nós, como técnicos, nós vamos até um determinado estágio. Depois, nós temos que ter aquela parte de convencimento que não compete a nós, né? Que foge da nossa alçada. E aí que vem a nossa frustração como técnicos, né? E eu acho que o HDM e um sistema de gerência, eles são o nosso suporte técnico, né? Porque, senão, nós vivemos só de priorizações políticas, né? Nós não temos... Essa é uma ferramenta que é o nosso documento, que comprova lá o que realmente o Estado deveria priorizar, né? É o nosso documento técnico que a gente deve... Então, a melhor gestão de infraestrutura é aquela que permite, a partir de uma ferramenta de gestão, planejar e priorizar com seus recursos disponíveis as melhores intervenções, no melhor momento para executar, com o menor custo-benefício para o usuário. E a finalidade, contribuir para o planejamento do DAIR, mediante a priorização das rodovias, definir suas intervenções de acordo com a disponibilidade de recursos para racionalizar e otimizar a manutenção das rodovias, determinando o momento ótimo para as intervenções e obtendo o melhor retorno para os usuários. Eu quero agradecer o meu departamento, pelo aprendizado que ele me deu nessa área. Quero agradecer o Banco Mundial também por ter me proporcionado a experiência no HDM4. Eu quero agradecer ao professor Maurício por a oportunidade de estar aqui e pelo conhecimento também que ele me proporcionou nessa área, pelo excelente curso que ele me deu e pela oportunidade de estar aqui. E obrigado pela atenção de vocês.